Vamos lá, pessoal. Continuamos no mesmo tema, tá? Como dimensionar uma contactora, né? Um contactor, mas não dá para falar como dimensionar um contactor sem antes apresentar para você os fatores, porque eu chegar aqui fazer esse exemplo aqui, né? Talvez alguns vão entender e outros não. Então eu estou fazendo com bastante calma, com bastante simplicidade a linha da mensagem, né, técnica. Eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência que a gente vai chegar aqui, nesse tema aqui. Mas antes de chegar aqui, eu quero falar para você a respeito disso aqui, né? Você já sabe que agora você calcula o condutor em si ele já tem uma resistência, né? Você já sabe que você tem que fazer o cálculo para achar também o disjuntor. Ficamos sabendo as curvaturas do disjuntor, curva B, curva C, curva D, né? E aí, dentro desse contexto, falamos também da potência elétrica, tensão elétrica e corrente elétrica. Quando se fala desse assunto, né, para falar dimensionar um contactor e dimensionar, né, qual disjuntor que vai comandar o contactor, o que vai comandar uma máquina, o que vai comandar um circuito, não tem como falar isso sem tocar na parte das grandezas. E quando a gente vai falar da grandeza, que é potência elétrica, tensão elétrica e corrente elétrica, a gente vai deparar com dois fatores de potência. E aí é onde eu tenho que agora começar a entender. Aí você começa a entender por que evoluiu as curvaturas dos disjuntores. Porque antes nós só tinha o disjuntor termomagnético. Quer dizer, a coisa foi evoluindo. Já passamos por um DR, né? Então, para poder chegar a esse denominador, agora eu tenho que entender potência ativa e potência reativa. Então, esses são os fatores que mudam, né? E aí eu fiz o cálculo do triângulo, o primeiro instante lá, né? Eu fiz esse exemplo aqui, ó, lá no primeiro cálculo, tá? Aonde vocês agora vão estar observando, onde eu falei, ó, potência elétrica, tensão elétrica e corrente elétrica, né? Então agora eu vou modificar o cálculo, vou colocar ele agora de uma fórmula bem mais técnica, né? Não que esse símbolo aqui não seja técnico, é técnico sim, tá, gente? Vou mostrar um pouco diferenciado, que às vezes você vai fazer uma avaliação em alguma empresa ou vai fazer uma prova, chega lá, você vai deparar com essa fórmula aqui, não desse jeito aqui, que é o jeito que a maioria já estão acostumados de visualizar. Então vamos lá. O I e o P significa corrente de projeto, tá? O I e o P representa corrente de projeto, tá? O P e o N aqui, ó, significa potência nominal do circuito. Nós temos um V maiúsculo, vai significar tensão de linha, ou seja, tensão de fase e fase. Aí ligado, ó, tensão de fase e fase, forma de raiz quadrada, que é 1,73, né? Aí nós vamos agora para um V minúsculo, que está falando que é tensão de fase, ou seja, tensão de fase e neutro. Já vamos ficar ligados. E aqui temos o cosseno, que significa fator de potência. Então agora, essa instrução aqui, dessas siglas que eu estou falando, ela vai modificar. Por que está falando assim? Porque agora a gente já começa a falar mais tecnicamente, corrente de projeto, potência nominal do circuito, né? Tensão de linha, né? Ou seja, tensão de fase e fase, tensão de fase mais neutro, né? Fator de potência. Então, quando a gente depara com a máquina, igual tem aqui um outro exemplo, né? De repente vai ter algum contexto, né? Igual está falando aqui, ó, o I e o E, corrente nominal de emprego, a corrente do contactor. O I e o N, corrente nominal do motor. O fator de segurança de acréscimo de 15%, que é a corrente de trabalho do contactor, né?
Então aqui tem um exemplo de uma máquina. Aí você está olhando ali, ó, o rendimento, o fator de potência. Aí talvez você se enrole, porque a gente, o dia a dia, né, você tem um conhecimento às vezes mais dessa fórmula aqui e não tem o conhecimento desse esquema técnico que eu estou falando aqui agora. E também acaba esquecendo de um pequeno detalhe, que nós trabalhamos com dois tipos de parcelas de potência. Primeiro, potência ativa, segundo, potência reativa. Portanto, para a concessionária, ela se interessa mais em potência ativa. Quanto à potência reativa, isso é o técnico que tem que saber fazer os cálculos. Por exemplo, vamos fazer um cálculo de uma demanda para uma casa. A concessionária não quer saber se tem um aparelho indutivo, se vai ter ar-condicionado, se vai ter... Ela não quer saber disso, ela quer saber em tudo transformado para ela em potência ativa. Quanto à potência reativa, é o técnico que tem que saber dominar o cálculo. Então a maior dificuldade, talvez seja para dimensionar um contactor ou um circuito, é eu não entender qual tipo de potência, se é ativa e reativa. Aí entra a maior dificuldade de entender a parte do disjuntor, onde eu estava explicando no outro vídeo, né? A pessoa às vezes não sabe qual é a parte de entrada, saída, não sabe a curvatura, se eu estou trabalhando num circuito resistivo, se eu estou trabalhando num circuito indutivo, se eu estou trabalhando num circuito de grande partida, e aí eu não sei. Então, para mim, na minha mente, eu acho que disjuntor é disjuntor, qualquer disjuntor vai me servir, e qualquer cabo vai me servir, e não é assim que funciona, né? É entender que tudo tem que ser analisado. Um exemplo claro, você compra uma lâmpada, né? Ela tem que vir uma descrição técnica pelo fabricante, que foi nada mais elaborada por um engenheiro, por um profissional, né? Por um técnico. Então, eu estou aqui na ponta, eu tenho que acatar essa linha de explicação. Só que quase ninguém para dar essa atenção. Então vamos lá. Aqui eu tenho aqui um exemplo de um cálculo de potência ativa. Vamos entender agora, tá? Potência ativa. Olha, calcule a corrente de um ferro elétrico de 1000 watts na tensão de 127 volts. Aí agora nós mudamos a fórmula, né? Nós temos aqui, ó, potência nominal, nós temos corrente de projeto, nós temos o cosseno, né? Então já mudou a fórmula. Aí eu vou subentender o assunto. Agora eu tenho que subentender o assunto. Olha, calcule a corrente de um ferro elétrico. O ferro, ele é potência ativa ou reativa? Aí você vai se perguntar, poxa, agora me colocou em dúvida. O que é potência ativa e reativa? Então vamos lá, potência ativa e reativa. A potência ativa nada mais são os equipamentos que possuem resistência, tá? São os equipamentos que é chuveiro elétrico, ferro elétrico, uma churrasqueira elétrica, fornos elétricos. Então são potências ativas, ela já está aparente para mim, tá? O que é aparente? Ó, se eu pegar 1000 watts vezes 1, quanto é? 1000 watts. Então aí é aparente. Agora se eu pegasse 1000 watts, se eu pegasse aqui o 1000 e tivesse um fator 0,5, não seria mais ele. Eu vou chegar lá. Então eu estou aqui fazendo agora a explicação para você entender, né, do cálculo diferenciado, né, você entender na verdade como que vai funcionar. Então, o instrutor, então o triângulo parou? Não parou, tá? Eu só estou apenas te mostrando que a forma. Então agora eu vou pegar o 1000 watts, que é a corrente, que é a potência, desculpa, é a corrente, que é a potência elétrica. Vou pegar a tensão, que é 127. Então eu vou colocar aqui, ó, 1000 watts, 127. Vou dividir. Então, você já fez isso. Vamos chegar lá. Quando eu faço a divisão, tá? 1000 dividido por 127 é igual a 7,87 ampere. Então vamos olhar a fórmula de cima. Quando a fórmula de cima me pergunta aqui, calcule a corrente de um ferro elétrico de 1000 watts, 127, eu tenho corrente de projeto?
Tenho. É quanto? 1000. Já está aqui, ó. Qual é a tensão? 127. Já está aqui, ó. Agora, 127, ó. Já mudou a fórmula, olha. Vezes 1, quanto é? 127. Então, eu já pego direto e já faço a divisão. Então, 1000 dividido por 127, 7,87. Então, não mudou nada. O cálculo continua o mesmo. Eu só tenho que entender o que é potência, tensão e corrente. Agora, quando eu quero achar o meu disjuntor, eu vou para a mesma fórmula, vezes 1,25, vou jogar aqui, ó, vezes 1,25, que vai ficar igual a 9,83. Então aqui eu tenho a corrente do meu condutor. Aqui é a corrente. O ampere é a corrente. Aqui eu tenho o meu disjuntor. Então, logicamente, aqui eu já tenho, né, se eu for olhar lá na tabela, eu posso verificar que vai dar 7,87. Eu tenho um cabo de 1 milímetro que suporta 12 amperes. Não posso colocar no cabo de 1 milímetro, né? Não posso colocar no cabo de 1,5, tá? Por quê? Porque é uma tomada. Se é uma tomada, a NBR 5410 não dá, não permite que eu faça circuito de tomadas, tá? Com cabo inferiores, tá? Ela diz que eu tenho que fazer no mínimo um circuito de tomada com a bitola de cabo 2,5. Então, aqui eu teria que colocar um cabo de 2,5 para esse circuito. E já automaticamente já está me dizendo que eu teria que colocar um disjuntor de 10. Então ficaria um condutor, né? Um condutor de 2,5, 2, e ficaria um disjuntor, tá? Ficaria um disjuntor de 10 amperes. Então olha a importância do cálculo. Agora eu vou fazer um outro vídeo, né? Porque já está ficando já extensivo. E vou falar agora da corrente, né, da potência reativa, para você entender a importância de toda essa linha do contexto de cálculos. Tá? O eletricista ele tem que calcular. Quando você trabalha com a engenharia, a galera toda junto, que ela te dá um projeto, já está tudo calculado. Você só tem que saber ler o projeto e executar. Mas você que está na estrada, que vai defender o seu ponto do dia a dia, que você quer ter um nome no mercado, a zelar, você tem que saber dominar a grandeza. Se você não sabe dominar a grandeza, tu tá a pé. Porque nós aprendemos por imitação, correto? Mas o cálculo você tem, por exemplo, claro, o cálculo ele tem que estar vivo. O cálculo ele tem que estar vivo. Né? O eletricista tem que andar. Um exemplo, claro, eu vejo o eletricista pegar um ar-condicionado de 7.500 BTU e coloca às vezes no cabo 10 milímetros, 6 milímetros. Para que isso? Né? Um ar-condicionado de 7.500 BTU, ele é 1.125 a potência dele. Se for você pegar esse 1.125, fazer o cálculo, né? É lógico que tem uma forma para você chegar lá. Porque quando eu estou falando de potência, quando eu estou falando de um ar-condicionado, eu estou falando de potência reativa. Aí agora eu vou fazer uma explicação aqui para você entender. Então você não vai fazer um cálculo de potência ativa. Se eu fizer um cálculo de potência ativa, tá, para um produto, para uma máquina que é reativa, vai dar errado. O cálculo não vai ser certo. E eu também vejo que alguns eletricistas, alguns colegas, acaba cometendo ele aprende esse cálculo, acha que resolveu tudo e esquece da potência reativa. Então, galera, espero que você esteja curtindo o vídeo. Eu vou dar continuidade ao outro vídeo. Não deixe de curte o canal, tá? Faça um comentário aí. Estou aqui para poder ajudar vocês e me ajudar também, tá bom? Um grande abraço para todos e não deixa de se inscrever no canal e não deixe de assinar aí o sininho aí, beleza? Dá o like aí.